e é um militante do campo progressista. Teve gente aí, a gente começou bem rapidinho para não ter erro, então vamos lá. Sejam bem-vindos a esta live que começamos hoje com os candidatos que verdadeiramente representam o campo progressista em Campina Grande, Olímpio Rocha, do PSOL, e Sheila Campos, do PSB. Uma chapa que foi construída e concebida dentro do diálogo, né, sem conchavos políticos e, na verdade, com muitas ideias e sabendo dos desafios que tem administrar Campina Grande. E hoje eu recebo aqui tanto Sheila como Olímpio para esse primeiro bate-papo. Estamos fazendo aqui o lançamento oficial, digamos assim, da campanha dos dois, apesar de eles já estarem nas ruas, já estar fazendo debates, enfim, já estar participando de discussões com companheiros e companheiras. E eu acredito que eles representam bem justamente este campo progressista. Campina Grande tem uma disputa eleitoral que, na minha visão, né, ela está bem dentro daquilo que a gente combate há muito tempo, que é o familismo ou aqueles pseudos defensores da população de Campina Grande. Que são pessoas que muitas vezes se locupletam das dificuldades do nosso povo, né? Principalmente aquelas pessoas que são economicamente desfavorecidas e também socialmente desfavorecidas, são vulneráveis, e a gente sabe que com isso fica à mercê de um jogo político da nossa cidade que tem levado a nossa cidade para o atraso há um bom tempo. Primeiro eu vou passar aqui para as considerações iniciais de Sheila Campos, até por conta de que ela representa a força da mulher, o empoderamento feminino, né? E principalmente alguém que vem de uma luta árdua, que eu acompanho Sheila há muito tempo, né? Desde o amarelinho, viu, Sheila? Nós temos uma amizade há muito tempo, né? Mas você sempre uma mulher batalhadora, uma mãe de família, né? Alguém que sempre buscou seu espaço, está aí advogada, militante dos direitos humanos, e que, de fato, eu não tenho dúvida, a gente tem mulheres nas outras chapas, mas se a gente for analisar o currículo, a história de vida e tudo que representa para a questão da equidade de gênero, eu não tenho dúvida, você é que é também a mulher que mais representa isso, né? Que tem esse espírito incorporado de tudo aquilo que a gente deseja e que a gente luta para que a gente tenha uma sociedade mais justa, igualitária, né? E que conceba as oportunidades para as pessoas sem olhar para sexo, sem olhar para raça, né? Sem olhar para cor, sem olhar para a religião, que todos, de fato, possam ter igualdade de oportunidades. Enfim, começo com você, Sheila. Fala um pouco sobre os desafios, depois a gente vai falar sobre proposta, daqui a pouco a gente chama o nosso candidato a prefeito, Olímpio Rocha. Sheila, é com você. Minha bela Campina Grande, boa noite. Eu espero que todas e todos estejam muito bem. Para mim é uma honra dividir esse espaço com o Fábio Maia, grande amigo, uma pessoa que, companheiro de lutas e mais lutas. Não vamos falar aos anos, por favor, Fabinho, não hoje, mas assim, foi meu professor também, né? A história é longa. Foi por Fábio Maia que eu tive acesso ao PSB, estou no PSB desde 2002, no qual um partido que nunca foi escolha por conveniência, mas por convicção, por ideologia, por acreditar no PSB, estou nele até hoje, nunca saí, não tenho motivo. É um partido que me completa, é um partido que trabalhou e vai trabalhar muito por Campina Grande, por que não dizer pela nossa Paraíba. Saudar meu querido amigo, né, companheira aí da advocacia, dos campos aí de lutas dos direitos humanos, a procura da inclusão social, que nossa Campina Grande está tão esquecida, está tão sofrida, está tão abandonada. Meu querido amigo Olímpio Rocha, marido da minha querida amiga Paloma, também acadêmica, bom, temos alguns trabalhos juntos, enfim, estou muito bem, me sentindo muito à vontade. Fabinho, falar sobre os desafios e as propostas para com a nossa cidade, né, logo mais em janeiro, ao assumirmos essa gestão, é algo que me deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, me deixa muito aguerrida. Trabalhando em Campina Grande, estudando em Campina Grande, sendo mãe em Campina Grande, trabalhando, procurando, né,
afirmar, ratificar a identidade minha como mulher, não é? É algo assim que me deixa muito, muito confortável, né? Falar de mulher para mulher, falar de direitos de minoria, falar do esquecimento para com a concentração de riqueza, que é fática em nossa cidade, principalmente nas últimas gestões. Eu e o Olímpico, nós estamos saindo, conversando, e antes disso, já como estudante devido ao mestrado de Ciência Política aqui que eu faço na Universidade Federal de Campina Grande, no qual eu estou terminando, a gente sempre escuta, os problemas em nossa cidade, Fábio, são sempre os mesmos. Entra gestão, sai gestão, entra gestão, sai gestão, muitas promessas, mas o pessoal está cansado, o pessoal está descrente, e estamos aqui para apresentar uma chapa de esquerda, uma chapa genuína, uma chapa progressista. Bom, para falar sobre os desafios e propostas, aqui eu quero, é mais instigante do que possa imaginar. Como mãe, a preocupação com a educação em nossa cidade, que é algo que é um tópico à parte. Como mulher, a saúde da mulher, o reconhecimento da mulher, com os arranjos econômicos, com os arranjos comerciais, como é que vai ficar a nossa cidade nesse mundo pós-pandemia, nessa crise sanitária, que nós vemos muitas especulações, muita conversa e pouca ação. Campina Grande precisa de uma resposta, Campina Grande precisa de um caminho, e eu tenho certeza que com Olímpia, ao lado do PSB e dos vereadores do PSB, que irão compor a Câmara Municipal da nossa cidade, que muito sinceramente, mórbida, e eu digo que mórbida com a ressalva do nosso querido amigo, do meu querido companheiro de luta, de batalha, Anderson Maia, que é uma voz solitária, é um lobo solitário. Eu costumo falar que Anderson Maia é um lobo solitário na Câmara Municipal de Campina Grande, mas um lobo que não desiste, um lobo que luta. E nós temos outros grandes nomes que aqui eu não vou adentrar, que eu acredito que eles vão dar uma passadinha aqui para dar um oi. Então, Fabinho, essa parte mais introdutória, eu pontuo esses caminhos, essas fileiras, que, muito sinceramente, como cidadã de Campina Grande, como uma mulher que mora em Campina Grande, que tem os filhos morando em Campina Grande, a família morando em Campina Grande, são pontos que nossa cidade, sinceramente, gestão após gestão, está carecida, e nós estamos aqui para apresentar uma proposta, um programa de governo, se não o mais completo dos que estão aí postos, são 78 páginas, Fábio Maia, são 78 páginas dedicadas ao povo de Campina Grande, ao trabalhador ambulante, à trabalhadora, ao estudante, ao servidor público, aos excluídos, à população que foi negada, à minoria, à comunidade LGBTQI+, enfim, estamos aqui para apresentar Campina Grande, que estamos para ouvir as suas vozes, reconhecer as suas identidades e mais, lutar, e nós não vamos parar. Não é não, Olímpio? Mais ou menos aí. É por aí, Sheila. Eu vou passar para o Olímpio, mas só lembrando, Olímpio, nesse momento, é muito mais falar dos desafios que você sente hoje enquanto candidato, né, e que você acredita que vai encontrar em janeiro de 2021. Né? Então, seja bem-vindo. Você que também é militante do direito, da advocacia, que tem um trabalho muito importante, principalmente com aqueles que são perseguidos pelo sistema. Né? A gente sabe da sua relação muito forte com o MST e com os movimentos sociais da cidade. Você tem lutado, né? E tem feito essa luta dentro da advocacia há um bom tempo, né? E que tem uma trajetória também de militância e dentro desse campo progressista. Eu não vou fazer uma pergunta específica, porque daqui a pouco a gente, quando retornar dessa sua apresentação, e aí eu vou instigar um pouco vocês para que a gente possa falar isso. Mas, enfim, Olímpio, você vindo dos movimentos, né, vindo também, conhecendo as dificuldades do povo de nossa cidade, né, dificuldades que a gente hoje conversava um pouco sobre isso, eu, você e Sheila, e a gente sentia um auxílio emergencial, por exemplo, que era de R$600, e baixa para R$300, né? E ainda um botijão de gás por R$90, sabe muito bem as dificuldades do povo, porque é muito fácil você estar num condomínio
e você não saber que ainda tem gente em Campina que, por não ter dinheiro para comprar um botijão de gás, né? Dinheiro para comprar um botijão de gás, tem que fazer o seu fogo com carvão ou com um pedaço de lenha, porque é a única forma de fazer, de poder alimentar a si e a seus filhos. Olímpio, seja bem-vindo. Na sua visão, quais são os desafios iniciais e aquilo que tem lhe chamado a atenção nessa corrida para a Prefeitura de Campina Grande, que acredito que será concretizado o nome de vocês a partir de 15 de novembro, para que vá numa disputa para o segundo turno? Não, Fábio, muito boa noite, Fábio, muito boa noite, minha querida companheira de chapa, Sheila, não é vice-prefeita, é prefeita, né? Nós partimos da ideia de que temos um respeito absoluto à paridade de gênero, né? Então, tanto eu quanto Sheila somos os cabeças de chapa, e aqui eu não poderia deixar de mencionar o gesto grandioso seu, professor Fábio, no sentido de abrir mão dessa cabeça de chapa. Era aquilo que nós estávamos discutindo já há mais de um mês, no sentido de que você seria nosso candidato, mas você, num gesto grandioso, resolveu abraçar a militância da nossa chapa proporcional, resolveu abraçar a militância também da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho em João Pessoa, e fez um movimento de reconhecimento também, por que não, da militância do pessoal, da minha militância pessoal, né, ao longo de 12 anos atuando como advogado popular, ao longo de mais de 5 anos atuando como professor universitário da disciplina de Direitos Humanos, da disciplina de Direito Constitucional, entre outras disciplinas, né? Então, eu acho que nós temos desafios tremendos, né, como Sheila bem pontuou na sua fala, né? Nós precisamos começar, eu diria, pontuando a questão da saúde, e nunca é demais lembrar, nós, do PSB e do PSOL, fomos os únicos que fizemos as convenções partidárias dentro, absolutamente, de todas as regras sanitárias preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Né? Eu lembro bem, eu ainda não tinha sido ungido na condição de candidato a prefeito, participei de uma reunião lá no TRE, e o juiz, né, o magistrado responsável, por seguir, né, por acompanhar as coligações, ele foi muito claro no sentido de pedir que todas as coligações abrissem mão de fazer esses eventos presenciais, né, abrissem mão de fazer eventos presenciais, colocando em risco a saúde dos convencionais, colocando em risco a saúde dos militantes, e isso nós, do Partido Socialismo e Liberdade, Partido Socialista Brasileiro, não fizemos, né? Nós respeitamos as regras da Organização Mundial de Saúde e fizemos nossas convenções de forma totalmente online e segura. E também, aproveitando o ensejo, né, infelizmente, né, o desgoverno, o despresidente Bolsonaro estará aqui em Campina amanhã, e é o presidente que tem colocado em prática, né, essas políticas públicas tendentes a dizimar a população mais pobre do nosso país, tendentes a dizimar a população desassistida, em condições de vulnerabilidade social do nosso país, na medida em que negou e nega até hoje a existência da pandemia, e negou e nega até hoje a necessidade de nós combatermos com unhas e dentes esse maldito vírus que tem nos assolado, que tem levado a vida de pessoas tão queridas. E desde já também, meu caro professor Fábio, minha cara prefeita Sheila, lamentar e apresentar, né, a solidariedade, nossos votos de pesar, especialmente às famílias campinenses que perderam entes queridos, né? A você, campinense, cidadão campinense que nos escuta, a você, cidadão campinense que nos escuta, nosso abraço fraterno, solidariedade, né? Lamentando que, eventualmente, você tenha perdido um ente tão querido. Eu, pessoalmente, não tive essa infelicidade dentro da minha família, graças a Deus, não perdi nenhum ente querido, mas conheço amigos, tenho conhecidos que, infelizmente, passaram por isso. Então, é preciso deixar muito claro, de início, que nós temos respeitado as regras da Organização Mundial da Saúde, diferente das outras coligações. E eu diria, Fábio, né, para não me alongar mais, que o nosso desafio principal nesse primeiro momento vai ser colocar em prática políticas públicas que possam, de fato, combater com eficácia o coronavírus, né, sem qualquer tipo de desvio, né, sem qualquer tipo de malversação de recursos públicos. Isso é algo
que tanto Sheila quanto eu temos em nossas mentes de forma muito concreta. Combater o vírus, colocando... Porque a vida vem antes, né? A vida vem antes da economia, né? Outras chapas aí fizeram movimentos, né? Fizeram movimentos, eu diria, circenses, no centro de Campina Grande, né? Colocando em risco também comerciantes, colocando em risco os comerciários, né? Eu tive a ocasião de escrever uma crônica sobre isso, tem uma coluna mensal no site Brasil de Fato, em que eu fiz essa crítica, eu capitaneei, por assim dizer, um movimento para conseguirmos prints desses cidadãos ditos empresários que motivaram esse tipo de absurdo aqui na nossa cidade. Recebi, olha, mais de 2.000 prints, nós fizemos representação no Ministério Público pedindo que fosse instaurado o procedimento para verificar, né, a realização, o cometimento do crime de infração de medida sanitária por essas pessoas que hoje estão capitaneando as nossas chapas adversárias. Então, sem mais delongas, eu queria deixar muito claro aqui, nesse momento inicial, que o nosso desafio principal vai ser preservar a saúde do cidadão e da cidadã campinense, respeitando as normas da Organização Mundial de Saúde, de modo que a gente não perca mais nenhuma vida aqui em Campina. É isso. Olímpio, tanto você como Sheila pontuaram temas importantes nesse primeiro momento de desafios. E eu queria tocar aqui numa seara. Eu vou inverter a ordem agora, viu, Sheila? Eu vou passar para o Olímpio, aí depois é que eu volto para você. Vou explorar um pouco o nosso candidato a prefeito, depois eu exploro um pouco nossa candidata a prefeita. Né? Mas, inicialmente, eu vou aqui com o Olímpio fazer meio que um ping-pong, aí depois eu volto para ti, Sheila. Olímpio, você toca no ponto importante, né? Até que ponto vai a hipocrisia de algumas pessoas, né? É aquele mesmo cidadão também que passa no sinal vermelho e reclama de que acontecem coisas erradas e que existem posturas erradas. E que depois que passa do sinal vermelho, quando encontra um agente de trânsito e que vai multar, ele tenta fazer o suborno para que não receba essa multa. Ele não entende que existe uma diferença, não existe muita diferença entre o corruptor e o corrupto. Né? E faz esse tipo de coisa e acha que é normal, né? E que isso não tem problema. Mas, enfim, isso faz parte daqueles que vê o mundo com muito ódio e que não consegue enxergar em si, que é o reflexo. E quando a gente vê isso, a gente vê um presidente que se elegeu baseado no ódio, né? Está aqui governando um país em que as falas dele sempre é de diminuição das conquistas sociais, que tanto foi feita no sacrifício do nosso povo para que a gente conseguisse avançar algumas coisas. Não é brincadeira a gente ter saído do mapa da fome desde a década passada e está voltando agora ao mapa da fome, porque é um presidente que, quem está aí me escutando, tem candidatos bolsonaristas na nossa cidade, né, que defendem Bolsonaro, mas não quer assumir isso que faz, e é bom quem está aí nos escutando saber o que a gente está dizendo. Bolsonaro defendeu R$200 no auxílio emergencial. Foi com a força do Congresso e de deputados que estão dentro desse campo progressista que a gente conseguiu fazer com que chegasse aos R$600. Ele não se contentou e, no final, quando acabou o prazo inicial que tinha se programado no auxílio emergencial, ao invés de estender até dezembro, o mesmo reduz para 300, que é justamente bem próximo daquele valor que Guedes, o ministro da Economia, queria desde o princípio. Então, é não entender a necessidade. E esses mesmos que estão aí, que defendiam a volta do comércio, que defendem a volta às aulas, né, são os mesmos que fazem isso, não porque quer defender o emprego do trabalhador, não porque quer defender as garantias à saúde do trabalhador, porque muitas vezes sequer estão nas suas empresas. Quem vai estar lá tem que conviver. Quem tem que sair de casa pegando um ônibus cheio, correndo o risco de pegar Covid no meio do caminho. Quem tem que morar muitas vezes num espaço que é um cômodo só com mais de 4 pessoas. Não é o empresário, é o trabalhador. E aí, querendo passar uma ideia de que está defendendo o trabalhador, porque, na verdade, não está defendendo o trabalhador, não. Está defendendo
seu capital, seu comércio, sua empresa, sua indústria. E aí, muitas vezes, aliado ao bolsonarismo, não consegue captar e não consegue entender quais são as verdadeiras necessidades da população. Primeiro tem que se salvar vidas, para depois se salvar a economia. E nada adiantava salvar a economia se as pessoas estivessem morrendo. Nós temos aí chegando a 150 mil brasileiros ou brasileiras que perderam sua vida por Covid e deixaram várias e várias famílias, no qual aproveito para, como você, Olímpio, para ser solidário, né, nessa dor que cada família dessa sofreu. E está aí, Bolsonaro chegando amanhã em Campina Grande, né? Tem um bocado de bolsonarista também em João Pessoa, mas Bolsonaro não quer nem conversa também com esse povo. Chega em Campina Grande, também deve ter aquele pessoal lá, mas que não percebe o que está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo no Brasil é as matas sendo acabadas pelo fogo, é um desrespeito do mundo inteiro com relação ao Brasil, uma despreocupação com a política internacional multilateral, é uma política internacional unilateral voltada especificamente a uma subordinação aos Estados Unidos, e isso cria, logicamente, muitos problemas na economia. Eu estou pegando, falei um preâmbulo para abrir para vocês, para falar especificamente sobre a economia, depois eu volto para a educação, Sheila, que você tocou nisso. Olímpio, dentro dessa visão, como é que você concebe, né? Primeiramente, vamos falar sobre a economia, que seria uma forma da prefeitura ajudar principalmente o microempresário e o microempresário individual, a microeconomia, investir na microeconomia de baixo para cima com os arranjos produtivos locais. Como é que você concebe dentro da sua gestão a partir do próximo ano que você poderia, enquanto prefeito, Sheila, enquanto vice-prefeita, prefeita também, como é que você enxerga que vocês poderiam ajudar a mitigar justamente essa crise econômica que estamos vivendo, decorrente da pandemia, mas que, obviamente, era necessário, no primeiro momento, você salvar vidas? Pois é, Fábio, não tenha dúvida de que o assunto economia, o assunto geração de emprego e renda também é crucial. Não é? Eu dizia na minha fala inicial que, em primeiro lugar, é preciso preservarmos as vidas dos cidadãos e das cidadãs campinenses, né? Mas, num segundo momento, obviamente, nós precisaremos fazer com que esses cidadãos, essas cidadãs tenham condições de vida dignas, para se manterem, para pagarem suas contas, para pagarem seu aluguel, para pagarem sua feira. E uma forma muito objetiva, concreta e eficaz de viabilizar isso, não tenha dúvida, seria nós lançarmos aqui em Campina Grande um projeto semelhante ao Empreender, né, de maneira que a gente consiga dar crédito a essas pessoas, né, fazer com que essas pessoas recebam dinheiro em suas contas para investir nos seus negócios, para investir nas suas microempresas. A gente tem uma realidade aqui em Campina em que a Agência Municipal de Desenvolvimento, a ANDE, está se vindo, infelizmente, só como cabide de emprego para suplente de vereador. A ANDE está se vindo só como cabide de emprego para aliados políticos do atual gestor municipal. Então, é preciso fazer com que, de fato, a ANDE seja transformada nos moldes do que acontece, né, com o Empreender do governo do Estado, né, implementado inicialmente lá no governo Ricardo Coutinho, e é um modelo que a gente entende que foi de sucesso, é um modelo que a gente entende que foi, de fato, altamente proveitoso e eficaz, e a gente quer, tanto Sheila quanto eu, quanto os nossos vereadores do PSB, implementar aqui no município a partir de 2021, dando crédito a essas pessoas, dando dinheiro, né, para que elas consigam investir no seu pequeno negócio, no seu mini mercado, né, na sua confecção, na sua lojinha de hortifruti e por aí vai. Então, esse é um compromisso que tanto Sheila quanto eu assumimos desde já, no sentido de fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas mais necessitadas e, a partir daí, se consiga fazer investimentos de maneira a viabilizar uma vida digna para essas pessoas, vida digna para o cidadão campinense, para a cidadã campinense. Olímpio, você teve recentemente, eu vi uma postagem sua, eu acompanho, né, até porque votarei em vocês dois, claramente, né, não seria diferente, e acompanho as suas postagens. Esperamos. Por favor. Vocês estiveram
na Feira Central de Campina Grande, né? Sim. E vocês acompanham também os mercados públicos de nossa cidade. Os mercados estão totalmente sucateados, precisando de uma reforma urgente. E a Feira Central, que é um patrimônio imaterial de nossa cidade, tem uma proposta de revitalização ou de recuperação da Feira Central que o governo de veneziano não conseguiu fazer, por inúmeros fatores que eu também não vou me adentrar aqui. Da mesma forma, também o governo de Romero Rodrigues também não o fez, né? E hoje nós temos dois candidatos, um candidato e uma candidata, que representam justamente essas duas gestões, a gestão de Romero e a gestão de veneziano, e que foram, né, incapazes de fazer uma reforma no mercado central de Campina Grande, né? E as reformas que até conseguiu ser feitas, por uma gestão ou por outra, foram reformas totalmente incapazes de satisfazer uma realidade que se tinha. Você passa, por exemplo, na Feira da Prata, você vê mais pessoas fora do que dentro, significa o tanto quanto uma reforma do investimento daquele que não conseguiu atender a demanda da região. Isso sem falar nas arcas municipais, que estão totalmente abandonadas, Olímpio. Qual é a sua visão com relação a isso? Já que a gente falou em economia, né? E você é uma pessoa que tem uma extrema sensibilidade com a feira, com os mercados e também com as duas arcas centrais de Campina Grande, e que isso está dentro da revitalização da nossa economia, porque é aí que você vai ter um escoamento da produção, da economia criativa, do artesanato, do produto que é produzido na região de Campina Grande, do entorno, da agricultura familiar, enfim. Fala um pouco sobre qual é a tua ideia com relação a isso, para que a gente também possa ter uma visão para as pessoas que estão aí nos assistindo com relação também a uma forma, logicamente, importante e que é a grande base de onde Campina Grande surgiu, porque surgiu como um entreposto comercial. Pois é, Fábio, você tocou num ponto crucial. Sheila, eu e alguns companheiros e companheiras estivemos ontem na Feira Central, né? E pudemos ver em loco a triste realidade daquele equipamento público. Eu cresci ali, próximo, eu nasci e cresci na Agamenon Magalhães, morei até meus 12, 13 anos, em frente ali ao Hotel Serrano, em frente à antiga rodoviária velha. Então, minha vida era andar pelo centro da cidade, rodoviária velha, Feira Central, Praça da Bandeira. Então, eu conheço bem aquela realidade. Ia com minha avó, minha querida avó Fátima, fazer feira, tanto na rodoviária velha quanto na Feira Central. E desde aquela época, né, mais de 20 anos atrás, né, eu estou agora com 35, então desde meus 5, 10 anos que eu acompanhava minha avó na Feira Central, e a gente já via o descaso com que os poderes públicos tratavam aquele equipamento público. E ontem, na nossa visita, confirmamos mais uma vez esse descaso, né? Conversamos com feirantes, conversamos com os trabalhadores, conversamos com as trabalhadoras, pudemos verificar a péssima estrutura, né, da feira, no sentido de ter, inclusive, também muitos boxes fechados, né, abandonados, infelizmente, né, os feirantes foram uníssonos no sentido de dizer que eles necessitam que haja, por exemplo, um condomínio, né, ali seja instituído formalmente um condomínio, de maneira que possa haver uma padronização dos boxes. Foram uníssonos também no sentido de dizer que é necessário viabilizar um melhor acesso àquele equipamento público, via um estacionamento também, porque é uma área muito cheia, né? Uma área muito conurbada, como se diz, e as pessoas acabam sem ter a possibilidade de eventualmente, transitar ali de melhor maneira, ou mesmo de estacionar os seus carros para, eventualmente, fazer a feira naquele local. Fora isso, também nós percebemos a falta de um tato da administração municipal no sentido de ter políticas públicas de cultura lá dentro, né? Por exemplo, apresentação de trios de forró, né? De uma maneira mais perene, de uma maneira mais cotidiana, né? Fazer com que aquele espaço seja vivo, né? Fazer com que aquele espaço seja, de fato, passível
passível de acolher o cidadão e a cidadã campinense que vão ali fazer sua feira, comprar seu queijo, comprar suas frutas, comprar suas verduras, comprar sua carne, né? E a feira, né? Sheila e eu vimos lá, tem muita coisa que os mercados ditos comuns não têm, não é? Isso aí é inegável, né? Produtos especiais, né? E que a gente não encontra nos mercados ditos mais comuns, né? Sheila tem essa experiência de estar visitando ali a feira muito mais do que eu, porque já trabalhou com comércio em restaurantes, né? Fazia feira lá, ela pode explicar muito melhor isso do que eu, mas os pontos principais que a gente viu ontem, Fábio, foram esses, eu diria, né? A reclamação dos feirantes quanto ao abandono daquele espaço público, a necessidade de se constituir um condomínio para se padronizar os boxes, né? A necessidade de você ter incentivo a outros feirantes para ocuparem aqueles boxes que estão fechados. E, por fim, eu diria, o total descaso quanto à falta de apresentações culturais que façam reavivar no coração dos feirantes, que façam reavivar no coração dos cidadãos e das cidadãs campinenses, né, o sentimento de pertencimento à cidade do maior São João do mundo. Né? Feira tem tudo a ver com forró, forró tem tudo a ver com feira, e não tenha dúvida nenhuma que a partir de 2021 nós faremos com que tudo isso seja viabilizado, né? Não é da boca para fora, nós vamos sim viabilizar melhorias na feira. Eu lembro muito bem, desde outras administrações, há mais de 20 anos, escuto que vai haver reformas na feira, escuto que vai haver melhorias na feira, mas, infelizmente, a gente não vê nada disso sair do papel. Não é? E não tenho dúvida nenhuma, repito, que esse é um compromisso que estamos assumindo. Olímpio, você falou num ponto importante, né? Eu também sou, até enquanto minha mãe tinha condição, mamãe sempre fazia a feira na Feira Central. Lá em casa ainda se mantém essa tradição. Papai, no sábado ainda, a gente ainda compra uma parte da feira na Feira Central, até porque meu avô morava, e meu pai morou muito tempo na própria Feira Central. Né? E eu sou da época que tinha repentista, né? Que tinha todo esse pessoal na própria feira, e que era uma coisa bacana. Eu dizia, e numa conversa, numa live anterior, que, por exemplo, teve gente em Campinas que foi contra se acabar com o racionamento, Olímpio. Da mesma forma que esse povo que está aí sempre fala em revitalizar a Feira Central, e acho que não fizeram a revitalização da Feira Central, e também eram contra que o racionamento acabasse, porque, primeiro, nunca tiveram que levar um balde para fazer a comida, porque moram em edifícios com caixa d'água com 30, 50 mil litros, e que, quando enchia num dia da semana, abastecia a semana inteira. Então, teve o racionamento na cidade, mas nunca sentiu na pele o que era viver com racionamento, ou ter que pegar e encher a água quando tinha, em baldes, em cuia, enfim, com toda a dificuldade que a população mais carente passa por isso. Da mesma forma também, estes que tiveram na administração e estes que são os filhos e filhas dessas duas administrações, talvez não tenham feito a revitalização da feira, Olímpio, porque não faz feira lá. Né? Sim. Faz feiras em supermercados, né? Que tem lá toda uma estrutura, porque a Feira Central ela perdeu muitos clientes para os supermercados em pontos que você destacou, pela questão de você não ter uma preocupação ou estrutura que traga a questão de banheiros mesmo para a população e para os próprios feirantes, a questão da higiene também, uma preocupação com a higiene, a proteção de uma coberta para chuva e sol, né? Da mesma forma também estacionamento para que a população possa deixar seus veículos, e agora mais do que nunca, né? Uma preocupação com a pandemia, com o Covid, tudo que se exige de espaços onde vai se ter uma aglomeração que possa oferecer. Então, acho que isso é importante, uma preocupação, como você bem coloca, na Feira Central, dos mercados públicos que ficam nos bairros da Prata, das Malvinas, Severino Cabral, lá em Galante, enfim, vários mercados Liberdade. que nós estamos na Liberdade, vários mercados públicos que temos na cidade.
Mas aí eu acho que você tocou num ponto importante. Eu vou agora levar para a Sheila. Sheila, você é professora. Na verdade, nós três somos professores, né? Mas aí eu vou pegar para você como professora. Nós estamos, na verdade, não vou dizer mais nem surpreendidos, porque os ministros de Bolsonaro, eu acho que eles refletem o eco do que é o próprio governo Bolsonaro, e voto mais uma vez. Tem bolsonaristas em Campina que isso aí não quer assumir, né? Quer só esconder. Por exemplo, quer falar em hombridade, em análise da conjuntura, esquecendo tudo que o governo vem fazendo. Quer falar em gestão pública, em ser gestor em administração pública, e esquece das rachadinhas dos Bolsonaros no seu gabinete. Né? Quer falar em tudo isso e esquece de Queiroz, enfim. Mas é danado isso. Mas eles têm uma memória seletiva para a questão da ética, para a questão das coisas, mas nós não temos. Nós sempre lembramos. E, infelizmente, além de várias outras coisas, nessas últimas semanas, nós somos surpreendidos pelo ministro dizer que quem é professor é porque não tinha nada para fazer. Não tinha outra opção. Eu quero dizer, esse ministro aí da Educação, que eu sou professor não por conveniência, eu sou professor por convicção. Esta é a profissão que eu escolhi e a profissão que eu acho que consegue realmente mudar o mundo, porque todos os profissionais terminam passando primeiramente por um professor. Então, acho que nós somos os semeadores do amanhã, os semeadores do futuro. Isso é ser professor. A gente pode escolher uma profissão, claro, mas eu não conheço uma profissão mais digna, né, e que seja mais gratificante que professor, com todo respeito às outras profissões. Mas eu falo disso. Sheila, a gente também viu recentemente um gerente de ensino, e isso não está sendo diferente dos outros locais, pelas denúncias que nós recebemos, mas o gerente de ensino da primeira gerência lá de João Pessoa, junto com o secretário executivo de Educação do Estado da Paraíba, reunindo professores e dizendo que professor é como bicho de goiabeira. Se não votar no candidato dele, pode ser jogado fora. É lamentável a gente ver isso. Então, a gente vê isso na esfera do governo federal e também vê na esfera do governo estadual. Como é que você enxerga isso sendo professora, sendo mãe, né? E aqueles que estão aí, que são apoiados pelo governo João Azevedo, que se calaram perante esse absurdo de ter chamado os professores de bicho de goiabeira, os professores e as professoras, de ter constrangido, de estar perseguindo seguidamente, se calam, se omitem, porque ficam na barba do governo do Estado, querendo as benesses do governo para enganar o povo e ser eleito aí prefeito ou prefeita de Campina Grande. Mas você, Sheila, como mãe, como professora, como é que você enxerga essa questão aí desses dois posicionamentos do secretário executivo de Educação, que diz que basicamente professor é bicho de goiabeira, e também do ministro da Educação, que diz que ser professor é simplesmente porque você não conseguiu ser nada, por isso que você é professor. Numa linguagem direta, foi isso que os dois quiseram dizer, né? Numa tradução daquilo que expuseram publicamente. E, ao mesmo tempo, qual é a sua visão? A Prefeitura de Campina Grande está aí querendo discutir a volta do ensino híbrido, né? Seja lá o que isso queira dizer, né? Mas mescla o que é brincando. Estou brincando, na verdade, né? Porque usar isso para a educação, mas enfim, um ensino híbrido, que é metade presencial, metade do rodízio. Como é que você, mãe, professora, enxerga esse funcionamento da Prefeitura com relação à volta às aulas, do governo do Estado e do governo federal com relação à visão que tem dos professores? Fábio, olha, você falando aí eu vou fazendo assim as análises, eu vou puxando, enfim, eu não paro, minha mente nunca para, né? Então, assim, nós estamos muito bem representados pelos nossos secretários e ministros da Educação, viu? Nós temos, da esfera federal, da estadual, da municipal, nós estamos muito guarnecidos. O brasileiro, ele realmente é um ser único, Reforçando as suas palavras, eu tenho a convicção da escolha que eu fiz para ser professora, né? Que é uma das mais belas, uma das mais completas profissões, uma das mais completas profissões que eu conheço. E, olha,
ser professor no Brasil não é para qualquer um, não. É muito cômodo, é muito cômodo para alguns falarem de profissões dos quais eles nem sequer conhecem, né? Principalmente quando você puxa essa galera, esses guerreiros, essas guerreiras, esses lutadores e essas lutadoras das redes estaduais, né? Sejam elas municipais, sejam elas estaduais, enfim, da rede pública, de uma forma geral. Eu lastimo, como paraibana, como campinense, esse posicionamento, lastimo porque eu sou mãe, eu tenho 3 filhos, não é? Sempre trabalhei, eu sou uma mãe presente, eu sou uma mãe que cobre, eu sou uma mãe que senta, faz tarefa, faço cartaz, eu faço maquete, e quando eu vejo um posicionamento desse, e a repercussão desse posicionamento para com os estudantes, é algo assim desastroso, Fábio. É algo desastroso, é vergonhoso. Estamos falando de educação. Estamos falando é o princípio da dignidade da pessoa humana, independente da profissão que ela merece respeito. Ela merece respeito. O que muito nos custa com esse atual, eu não chamo de governo, eu chamo de desgoverno. Desta forma, eu não me sinto representada. Infelizmente, eu não me sinto representada como mãe, como professora, como pessoa. Como pessoa. É de lástima, é vergonhoso, mas, assim, a população dá a resposta e ela dá a resposta nas urnas, não é? Existe esse grau de controle no qual nós ainda possuímos, e isso eu quero deixar isso muito reforçado, como algo que eu trabalho muito no mestrado de Ciência Política aqui na Universidade Federal de Campina Grande, é o seguinte: nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós vivemos na construção da democracia, e a democracia, ela depende muito de um agente, que somos nós. Então, cabe a nós, nas urnas, darmos as nossas respostas de aprovação ou reprovação. Não precisa muito para dizer que vai ser de reprovação, e vamos comprovar isso daí. Sobre o ponto que você falou o pessoal, eu acho que nem eles sabem o que é ensino híbrido, não é? Depois eu vou até fazer uma live para poder tentar explicar para as pessoas o que é ensino híbrido. Eles estão descendo um modelo de gestão educacional pedagógica que, muito sinceramente, nem eles sabem o que é, mas o que esperar dessa gestão, né, Fábio? Não vamos também, não é, Olímpio, exigir demais. Sim. Aqui não tem muito a ofertar, não é? Como mãe, sou muito categórica, faço o meu papel em casa, como cuidadora, como zeladora, como administradora, sou sozinha com meus 3 filhos, nos quais nós temos aqui tarefas específicas, obrigações também, enfim. Filho meu não volta, Fábio. Do jeito que está, filho meu não volta para a sala de aula. Nós temos que garantir, e não penso só nos meus filhos. Eu acredito que eles estejam esquecendo que existe uma comunidade escolar mais completa, é o professor, é o coordenador, é o diretor, é o próprio diretor, é o ajudante, é o serviço geral. A comunidade escolar, ela tem que ser preservada. Nós estamos lidando com um inimigo que ainda nós não sabemos quem é. Nós estamos trabalhando em cima de hipóteses. A gente pode falar do agora. Nós devemos falar do agora. Entendeu? Então, é um ponto que eu sou muito categórica em relação a isso. Esse argumento elitista, não é? Dessa elite manufaturada, elite importada que nós temos aí, que estão querendo, né, estão tentando, né, mas enfim, Estado Democrático de Direito, que sonha quem pode, realiza quem tem competência, e nós vamos provar isso mais à frente. Então, assim, é um discurso muito elitizado, é um discurso teoricamente muito bonito, mas na prática a gente sabe que não é. Olímpio, ele trabalha na periferia. Pois não. Ainda sobre esse tema, para não perder o fio da meada, Fábio, dizer que nós, do Diretório Municipal do PSOL, recentemente impetramos, ali em meados de março, abril, um mandato de segurança coletivo, tanto contra o prefeito municipal, quanto contra o secretário de Educação, como também contra a senhora gerente regional de ensino aqui em Campina Grande, pedindo que fosse garantido o fornecimento da merenda aos alunos e alunas da rede pública municipal durante esse período de pandemia, porque a gente sabe bem que os alunos e alunas da rede municipal muitas vezes vão para a escola não só para estudar, como também para comer. A gente vive... Segurança alimentar.
segurança alimentar, isso. não é? Então, nós ajuizamos esse mandado de segurança, nós impetramos esse mandado de segurança, logo depois a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pública, nosso querido companheiro Wilton, né? Tá longe aqui para mim, estou meio cego, mas é o Wilton. Então, os companheiros da Defensoria Pública também, logo depois, ajuizaram a ação civil pública e a Justiça aqui em Campina Grande determinou que o município forneça essa merenda na forma de cestas básicas, né? Infelizmente, tem chegado a nós que essa decisão judicial não tem sido cumprida, né? Tem sido fornecidos alguns kits, assim, meio que maquiados, mas... A cesta básica foi trocada pelo kit, né? E muitas vezes recebemos até denúncia de que só recebe quem consegue um favorecimento político. É verdade. Então o fato é esse. Nós ajuizamos, impetramos o mandado de segurança coletivo, está tramitando aqui numa das nossas varas de fazenda. Esperamos brevemente a sentença que vai confirmar a decisão liminar no sentido de garantir que nossos alunos e alunas da rede pública municipal, enquanto durar a pandemia, recebam em casa sua alimentação, porque segurança alimentar também é crucial, né? Então, era só essa parte que eu gostaria de fazer. Eu vou cortar os dois aí, porque a gente está com pouco tempo, e a próxima pergunta que eu fizer vai ter que ser bem breve, vocês, por conta que estamos no limite. Mas estamos recebendo aqui o nosso candidato a vereador pelo PSB, o Wilton Maia, o último Maia Velez, né? Para não dizer que tem tanto Maia, viu, Wilton? Wilton Maia Velez, e que está aqui representando os candidatos a vereador e vereadoras do PSB, está representando nessa live aqui Anderson Maia, Heitor, Micael, Mairon, Ana Paula, Monique, Val, enfim, se esqueci mais alguém aí, vai aparecendo, eu vou dizendo. Wilton, bem breve, dê sua boa noite, seja bem-vindo e boa sorte na sua caminhada, companheiro. Ô, Fábio, obrigado, companheiro, querida companheira Sheila, querido companheiro Olímpio, nesse princípio de caminhada, e outra coisa, viu, Fábio, pedir para sindicalista, falar pouco é danado, viu? Vai ter, viu? Mas, enfim, gente, eu quero parabenizar a nossa chapa, porque nós temos 2 excelentes quadros, companheira Sheila pelo PSB, o companheiro Olímpio pelo PSOL, são pessoas aguerridas, ótimos quadros técnicos também, mas, sobretudo, excelentes companheiros de militância. Então, para quem antes falava que a esquerda em Campina Grande, o campo progressista, não tinha uma opção, estão redondamente enganados. Nós temos ótimas opções. Nós temos 2 grandes opções. Votar em Sheilinha, né, Sheila? E votar no companheiro Olímpio, e votar em Sheila. Estão votando em companheiros e companheiras, no caso, de extrema qualidade técnica e política. Porque a política já está cansada da mesmice. Dessa mesmice do toma lá da cá, do favorecimento, do tome aqui o óculos e eu vou lhe dar um voto, ou vice-versa, ou você me dá um voto e eu te dou um óculos. As pessoas não querem saber disso. As pessoas não querem saber disso. Querem saber de uma pauta política que apresente e norteie para onde a nossa cidade deve caminhar. Nós estivemos na Feira Central, né, Olímpio, Sheila? E o que nós recebemos de informação na Feira Central, por trabalhadores da Feira Central, é uma coisa extraordinária. Absurda. A pujança daquela feira, né? Então, nós temos muito que trabalhar, são 45 dias, 44 dias de muito trabalho que nós temos pela frente, e conversar com as pessoas. Eu quero dizer para os 2 companheiros, aliás, para o companheiro e para a companheira, conte comigo nessa caminhada. Eu não irei me furtar de dizer quem são os meus candidatos, quem é minha candidata a vice, quem é meu candidato a prefeito e por quê. E por quê? Porque nós não quisemos fazer uma aliança mais do mesmo. Porque nós não somos golpistas,
nós não compactuamos com a enganação e não estamos nem aí para quem gosta de trair o povo. Traidores não passarão. Venceremos nas urnas e nas ruas. Adelante, companheiro Fábio. Obrigado, viu, companheiro, pelas Porque dicas. Campinas merece ser grande, viu, Will? Deixa eu agradecer a Fábio antes de sair, que eu vou terminar com essa história aí. Sim. Agradecer a Fábio, que tem nos dado uma orientação extraordinária, um companheiro valorosíssimo e que tem a paciência de ensinar jovens que na caminhada da política eu me considero um jovem, que eu estou começando agora, e Fábio é tão jovem quanto eu, mas tem uma experiência vinda do movimento sindical, da política, de entrar e sair limpo das coisas. E tem uma história de não trair. Né, Fábio? Nós sabemos aonde estamos e diz o nosso companheiro Ricardo, na volta, ninguém se perde. Campina merece ser grande e só conquista quem luta. Voto 50. Uhul! Valeu, Wilton. Valeu, Fábio. Valeu, Sheilinha. Valeu, Olímpio. Boa sorte. Valeu, Wilton. O Wilton vai saindo aí para a gente concluir agora a nossa live. E, Olímpio, eu vou passar para você, vou fazer uma pergunta e você responde e já vai para as considerações finais e depois Sheila vai para as considerações finais também. Olímpio, a gente vê aí, sai várias listas da prefeitura com relação a empregos de parentes de prefeito, né, com salários, enfim. E quem vive distribuindo essas listas são aqueles mesmos candidatos que, quando estavam na gestão pública, tinham suas famílias empregadas. Tem uma candidata em Campina Grande que está aí falando dessa lista, mas ela mesma sempre se beneficiou de ser a esposa de alguém para ocupar um cargo público. Então, é meio estranho a gente ver isso. Quer dizer, eu estou combatendo da prefeitura, mas quando eu estive no poder, eu sempre quis. Tem um candidato também que fala sobre isso, mas que o anterior gerente, o gerente de desenvolvimento humano de Campina, era seu irmão. Saiu para ser candidato e a atual gerente é sua irmã. Aí é este povo que quer falar que é contra o apadrinhamento e o familismo na política. Pois é, Fábio, isso aí é um total... Como é que você enxerga isso, companheiro? Né? Como é que você enxerga isso? Quer dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Será máximo dos ingleses da Inglaterra no período lá colonial. Como é que você enxerga dessas elites de Campinas que nada mais são do que um ramo do familismo, ou quando não é o próprio familismo de nossa cidade, né, que faz parte da política, né, o sepulcro caiado, que pinta o sepulcro por fora para dizer que é limpo, mas é podre por dentro, ou aquele que diz que é povo, mas que nunca representa e não tem cheiro de povo, ou que nunca esteve nas lutas, nem muito menos defende aquele que está verdadeiramente embaixo. Porque é muito fácil de falar de algumas coisas, mas ter, de fato, uma preocupação para que a cidade saia da estagnação verdadeiramente é mais difícil. Já que história. Vou contar alguns que utilizam o nome de Deus, utilizam a religião, quando a gente sabe da história pessoal de cada um. Né? Eu conheço, por exemplo, pré-candidatos que têm história. Não estou falando de candidato a prefeito, mas eu conheço pré-candidatos a vereador em Campina Grande que têm histórico, por exemplo, de ser agressor de sua companheira. E hoje faz campanha falando em fé, falando em religião e falando em Deus. Só pode ser que quando estava fazendo isso, estava endemoniado. Depois conseguiu fazer uma pureza religiosa e espiritual. Então, como é que você vê isso, Aninha? Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço.
Esse povo mesmo que quer mudar a Campina Grande, que realmente pode garantir mudança, ou você continua acreditando que é o campo progressista, com aqueles que acreditam verdadeiramente nisso, que vai poder continuar e trazer um caminho diferente para Campina? E aí eu já quero te agradecer aqui por ter participado da minha live, desejar boa sorte e dizer a você, depois eu passo para a Sheila também para as considerações finais, desejar a você que ter votado, votar em mim ou votar em você, eu acho que representa o mesmo princípio. O princípio de acreditar que é nas ruas, que é na conquista do olho a olho, e é entrar na política, caminhar nela e sair quando for necessário, mas sempre sair de cabeça erguida e olhando as pessoas de frente e enfrentando o que precisa ser enfrentado. Porque ódio a gente combate, de fato, com amor, mas combate também com pedagogia, combate também explicando. Eu, por exemplo, não tenho tempo a responder nas minhas redes sociais quem vem com ódio. Eu não discuto pessoas, eu discuto ideia, eu discuto concepção. E aqueles que, por exemplo, querem destilar seu ódio, procure outro, porque eu não vou discutir isso, nem vou perder meu tempo, né? Aqueles que estão aí atravancando o nosso caminho, nós passarinho, eles passarão, já dizia Mário Quintana. Vai lá, Olímpio. Perfeito. Perfeito, Fábio, perfeito. Veja, não tem outro nome para isso, hipocrisia, não é? São pessoas que vivem do dinheiro público há mais de 40 anos, muitos sequer, como dizia minha avó, dão um prego numa barra de sabão, não é? Então, aí, fazendo uso, malversação dos recursos públicos, empregando familiares, empregando parentes, e vejam só que hipocrisia. Não poderia deixar de citar a declaração de bens que foi apresentada pelos candidatos. Eu sou um advogado há 12 anos, eu declarei absolutamente tudo que eu tenho, né? Desde meus 16 anos trabalhando, primeiro como professor de inglês, depois como advogado, depois como professor universitário, e candidatos aí, donos de grandes empresas, né, construtoras, herdeiros de cartório, né, herdeiros de grandes fazendas, declarando menos do que eu tenho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Isso é risível, né? Eu só consigo rir, obviamente, além de fazer a crítica também em relação a essa hipocrisia. Então, dizer muito claramente, né, de oligarquia, né, eu brincava também com vocês mais cedo, eu só tenho o Oli, que é do meu nome, Olímpio, né, e a gente não vai absolutamente aceitar minimamente que qualquer tipo de prática nesse sentido seja perpetrada no tempo. Eu sou especialista, além de mestre em ciências jurídicas, numa dissertação que escrevi debatendo a função social da terra, quando eu fiz minha especialização, a minha monografia de especialização foi justamente debatendo o nepotismo na administração pública. E eu fazia uma crítica muito forte, eu fiz uma crítica muito forte na minha especialização, na minha monografia. Olímpio, sem querer tirar teu raciocínio, mas já estamos no limite de tempo, certo? É 1 hora, né? Então pronto, eu fiz uma dissertação, uma monografia de especialização criticando o nepotismo, né? Criticando o nepotismo, deixando claro que era inaceitável. Então, vejam, eu quero agradecer, Fábio, né? Pedir desculpas por eventuais falhas técnicas, né? Dizer que Campina merece ser grande, fazer novamente aqui um preito de gratidão ao gesto de desprendimento do professor Fábio, né? Abraçar os vereadores do PSB, da UP, companheiros do MST, companheiros da dissidência do PT que estão conosco, movimentos sociais em geral. Um abraço, voto 50. Sheila, faça aí bem rapidinho aí as suas considerações finais. Primeiramente, agradecer, Fabinho, mais uma vez. Uma honra dividir esse espaço aqui com o Olímpio, uma pessoa que eu conheço, a gente já trabalha, a gente já tem uma história na advocacia campinense, na advocacia de direitos humanos, inclusão social. Esse meu trabalho que eu venho falando aí, martelando sobre empoderamento da mulher, participação da mulher nas esferas de decisão, poder. Mulheres, vamos se organizar, Campina Grande não tem dono, a política não tem dono, vamos fazer diferente, vamos acabar com essa política de continuismo.
E nos encontrar, porque nós vamos nos encontrar mais vezes, porque esse canal vai ser comum, Fabinho. Muito obrigada. Beijo para vocês que nos acompanharam até agora. E segue a luta, vote 50, porque Campina Grande merece ser grande. Gente, Bora. muito obrigado. Obrigado, Olímpia. Obrigado, Sheila. Obrigado a todos vocês que estão aí nos acompanhando pelas nossas redes sociais. Dizer a vocês, no dia 15 de novembro, vote 50, vote em Olímpio, vote Sheila e vote nos candidatos a vereador do PSB. Grande abraço para vocês, boa noite e voltaremos durante essa jornada para discutir mais Campina, porque Campina merece ser grande. Até a próxima. Tchau. Tchau!